E eu quero convidá-lo para lermos em Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e o verso 2. É um texto muitíssimo conhecido em nosso meio, e a palavra nos diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Amém. Oremos ao Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai. Nós te rendemos graças, meu Pai, por mais uma tarde, por mais um dia, por estarmos começando aqui a live Missões em Foco, o encontro do nosso movimento missionário maranhense, nas tardes de segunda-feira. Abençoa todos os que estão em nossa companhia, faz com que esse momento seja profundamente edificante, meu Senhor, e contribua para o despertamento da nossa vocação. Senhor, contribua para o despertamento da nossa fé e que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Muito bem, meus amados, nessa tarde eu quero trazer-vos uma reflexão bíblica sobre o tema Identificando a Chamada. Eu tenho dito que no contexto do ministério, e muito especialmente no que diz respeito à obra missionária, a chamada é algo do que há de mais extraordinário. O que há de mais extraordinário? Jadiel, ficou muito claro aí. Muito bem. A chamada é o que há de algo, é o que há de mais extraordinário. Eu, particularmente, sou muito fascinado por chamada. E sempre é uma das coisas que eu tenho curiosidade de entender na vida dos obreiros, dos grandes ministérios, é exatamente o testemunho da chamada. Como foi a sua chamada? Porque a chamada é algo extraordinário e que nos chama muito a atenção. Mas como identificar a chamada? Como sabermos que somos chamados por Deus? Isso é muito importante. E eu venho nesta tarde trazer essa reflexão com você. Como identificar a chamada? Como saber que somos chamados por Deus? E eu quero trazer essa reflexão pelo menos em dois sentidos. A chamada no aspecto individual e no aspecto coletivo. E a nossa proposta para essa tarde é trazer essa reflexão inicialmente, na nossa live de hoje, no contexto individual. A chamada quanto à pessoa da pessoa que Deus chama. A chamada individual. Como é que eu sei que sou chamado por Deus? Eu tenho dito que o chamado sabe que é chamado. Nenhum de nós ascendemos ao ministério enganados, sem saber que somos chamados. Pode ser que alguém não tenha chamada e pense que tem, e se aventure ao ministério pensando que é chamado. Pode acontecer. Ou alguém que almeja o ministério simplesmente pensando em status, em posição social, ou quem sabe mesmo no sustento ministerial. Isso pode acontecer, mas a bem da verdade, todo homem e mulher de Deus que é chamado por Deus sabe que é chamado. Isso é muito interessante. Eu tenho visto muitas coisas nessa caminhada ministerial. Certo dia um colega me ligou me pedindo ajuda. Pastor, me ajude. Eu tenho um sonho, pastor. Eu tenho um sonho de ser pastor. Me ajude a chegar lá. E eu disse para o colega, meu irmão, eu gostaria de poder lhe ajudar. Mas isso não é algo que depende de mim.
E eu entendo que chamada de Deus é algo de Deus com você. E se Deus tem uma chamada para a sua vida, é Ele quem lhe apresenta. E é uma das coisas que nós não temos muito o que fazer, porque todos que se aventuraram a ajudar alguém a chegar no ministério, sem que essas pessoas fossem apresentadas por Deus para tal função, não se deram bem. A ideia do chamado, ele traz consigo isso, pastor André. O chamado, ele é apresentado pelo próprio Deus. No caso de Davi, nós vimos, ele nem estava no ambiente da consagração, onde os supostos candidatos estavam. Mas Deus disse, não, mande chamar. Deus sabia onde ele estava. Ele estava no campo. Se fosse colocar todos os filhos de Jessé, ele era o menos aparentemente indicado para a consagração. Mas a chamada é de Deus, a chamada é divina. É Deus quem escolhe. Eu tenho dito que a chamada ministerial é algo da inteira soberania de Deus. E eu tenho dito por vezes, missões não é para quem quer e nem para quem não quer. É para quem Deus chama. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o chamado, o homem e a mulher de Deus que são chamados para a obra do ministério, eles sabem que são chamados. Eles têm consciência do seu chamado. Nós vemos, por exemplo, a chamada do profeta Jeremias. Deus fala direto com o profeta. Deus chama o profeta. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Jeremias tentou se excusar do chamado, dizendo para Deus: ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque sou uma criança. Deus não se engana, irmão. O chamado tem um peso. Geralmente, a pessoa que é chamada por Deus, ele não é uma pessoa apresentada, que quando recebe o chamado, ele logo diz: Senhor, tu tinha razão, Senhor, tu sabe, Não, irmão. Geralmente o chamado, quando Deus o revela, a pessoa sente aquele peso, e geralmente o homem e a mulher chamado por Deus, o primeiro impacto do chamado na sua vida, geralmente é tentar se excusar, não é? Mas o chamado de Deus é algo muito forte na vida daqueles que Deus chama. E Deus revela, Deus falou direto com o profeta Jeremias. Quando Deus tem um encontro com os seus apóstolos, digo, o Senhor Jesus tem um encontro com os seus apóstolos na pesca maravilhosa, conforme o registro de Lucas 5, o verso 10 e 11 diz: e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Então vejam que na pesca, na famosa pesca maravilhosa, quando o Senhor chama Pedro, Tiago e João, o Senhor disse para eles: não temas, porque de agora em diante serás pescadores de homem. Isso de fato era a revelação do chamado, né? Paulo, o grande apóstolo dos gentios,
ele tinha plena convicção da sua chamada. E em Romanos 1:1, Paulo diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Chamado para apóstolo. Ele tinha plena convicção do seu chamado. Louvado seja Deus. Então, o chamado individual, ele é claro. Quem é chamado sabe que é chamado. E essa chamada de Deus para o candidato, ela se dá de várias formas. As experiências são muito variadas. Acontece em muitos casos que Deus aparece diretamente para a pessoa, pessoalmente para a pessoa. Deus aparece em visão, como foi o caso de Jeremias, né? Deus aparece para ele. Já no caso do profeta Ezequiel, o texto diz que a palavra veio expressamente. Ezequiel 1:3 diz: veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Deus falou e veio as visões do Senhor. Então Deus chama através de aparições, em que Deus aparece à pessoa e revela o chamado. Em outros casos é através de sonhos. Deus se revela em sonho para a pessoa. E às vezes, por mais de uma vez, a pessoa sonha com dirigindo o trabalho ou apacentando o rebanho. Deus se revela em sonhos. E muitas vezes Deus se revela para o próprio chamado. Em outros casos, Deus se revela para pessoas próximas ao chamado e a pessoa conta aquele sonho, aquela visão que teve. No meu caso em especial, uma irmã que para mim foi uma mãe espiritual no início da minha fé, que me ajudou muito, a mulher de Deus, ela teve um sonho comigo. E ela me contou o sonho. E eu entendi perfeitamente, e ela também, que Deus estava me chamando para a obra do ministério. A partir daquele dia, eu não tive dúvidas de que Deus tinha uma chamada ministerial para a minha vida. E eu mudei o meu projeto de vida a partir daquele dia. Nós vimos, por exemplo, o chamado do apóstolo Paulo, na época Saulo de Tarso, que Deus revelou para Ananias. Quando Ananias tentava se escusar de ir orar por ele, Atos 9:15, Deus diz para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. É para mim um vaso escolhido. Então Deus estava revelando a chamada de Paulo a Ananias. Então acontece, às vezes Deus revela para a própria pessoa e às vezes Deus revela para outra pessoa. O que não dizer do caso de chamadas em que Deus revela pela palavra profética, pela profecia. E nós temos um exemplo disso da própria chamada de Timóteo. Paulo vai dizer-nos em 1 Timóteo 4:14, né? 4:14. Olha o que diz o texto sagrado. 1 Timóteo 4:14. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então, Deus revelou a Timóteo pela palavra profética o seu chamado. Então, isso continua acontecendo. Há muitos casos em que Deus usa alguém com a palavra profética para a pessoa chamada por Deus, dizendo à pessoa que Deus tem um ministério, que Deus está chamando para um ministério específico. Isso acontece muito no contexto da missão. É claro que
nós precisamos ter muito cuidado, provar, como diz a Bíblia, os espíritos, mas, biblicamente falando, o chamado individual é revelado de alguma forma. Deus pode revelar, por exemplo, falando ao coração da pessoa. Então, em resumo, quem é chamado por Deus para a obra do ministério sabe que é chamado. Então, meu querido irmão, eu concluo essa reflexão dizendo a você, nesta tarde, você não está aí no campo missionário enganado. Você está no campo porque você sabe que tem um chamado de Deus para fazer a obra do Senhor. Eu estava agora no Peru e eu fiquei maravilhado, pastor André, com o testemunho de um dos missionários ali. Ele disse que estava num emprego muito bom, ele é de São Paulo, e ele disse que Deus mostrou para ele e o pastor dele fez um convite para ele ir para a obra no exterior. E ele ficou certo de que Deus estava chamando, mas ele ficou preocupado com a esposa. Como é que vai ser a minha esposa com a notícia dessa? Será que ela vai? E ele foi para casa nessa expectativa para contar para a esposa, preocupado, qual seria a reação dela. E para a surpresa dele, quando ele chegou em casa, Deus já tinha revelado para a esposa dele. E ele disse para ela, bem, eu quero te contar uma coisa. Ela disse, eu já sei o que é, pode contar. E na hora que ele contou, ela disse, Deus já me mostrou. Estamos prontos, vamos para a obra. Irmãos, ninguém está no campo enganado. Nós somos chamados para fazer a obra do Senhor. E a minha palavra para você esta tarde, homem e mulher de Deus, que foi chamado para a obra, enfrente a obra, que Deus é contigo. Sabemos que a obra missionária é uma obra de desafios, mas aquele que chamou é fiel e ele está conosco para nos dar vitória em meio aos desafios da chamada. Que Deus renove a sua fé, que Deus renove a sua vocação e que o seu ministério seja uma bênção aonde você está servindo ao Senhor aí no campo missionário. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a todos que nos assistem nessa tarde. Amém.